A paz do Senhor a todos, nós estamos de volta com o nosso podcast Bíblia é um Tesouro Escondido. E no episódio de hoje, nós daremos um salto do último que nós lemos, que foi o capítulo 10 de Levítico. E agora nós vamos aqui parar um pouco no capítulo 23. Nós vamos falar sobre as festas solenes. Queria saudar os pastores que estão conosco, o pastor Diniz Cipreste, paz do Senhor, pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor. E o texto que vai nos direcionar para esse episódio é o primeiro versículo do capítulo 23 de Levítico, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Pastor Diniz, lá em Êxodo, nós falamos sobre as 3 principais festas, mas outras festas entraram nesse calendário festivo do Senhor que tinham significado para o povo de Israel, mas, como sempre falamos, né, o nome do nosso podcast é Um Tesouro Escondido, e hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre esses tesouros que estão escondidos nas festas solenes do Senhor. Como quase tudo na Palavra de Deus, essas festas vão falar acerca do Senhor Jesus e do culto, porque Jesus é o culto, na verdade. E elas trazem, a título de introdução, elas trazem um aspecto histórico. Quando você vai falar da Páscoa, que o Senhor estabeleceu e eles festejavam a Páscoa, havia uma lembrança do que foi a Páscoa, do que Deus fez. Toda vez que o povo de Israel comemora a Páscoa até hoje, é uma memória do que Deus fez quando eles estavam na escravidão, e Deus os libertou da escravidão e tudo. Se você pega pães asmos, tem uma história, porque é o pão sem fermento, que a festa tinha de ser do pão sem fermento. Então a festa dos pães asmos vai falar disso daí. Então cada festa, ela trazia a consciência do povo uma lembrança histórica. Mas também cada festa dessa é profética e aponta para o futuro do povo de Deus e aquilo que Deus queria fazer na vida do seu povo. Aliás, tudo que nós tratamos na Palavra de Deus, isso fica aqui uma lição para todos, pode ser história. Você pode gostar muito da Bíblia como um livro histórico. Ela tem histórias lindas. Mas a Bíblia é profética. Deus está falando, ela é palavra viva, é palavra eficaz. Deus está falando conosco hoje, através dela. Então, cada uma dessas festas, como nós vamos ver aqui, quando nós for tratar de cada uma individualmente, elas apontam para o Senhor Jesus num aspecto profético e falam ao nosso coração ainda hoje. Glória a Deus. Pastor Fernando, o pastor Diniz usou uma expressão, né, que é um livro profético. Tem uma frase muito bonita, eu acho que ela fala assim: a Bíblia é o único livro milenar cujo autor ainda vive. Então por isso que ele fala conosco até hoje, né? Um livro histórico fica no passado, o autor morreu, você nunca vai descobrir às vezes umas nuances, uns segredos, porque você não consegue falar com ele, mas Deus, ele está vivo e pelo Espírito Santo ele revela os mistérios para nós. E essa que é a grande maravilha, né? Quando você pega os discípulos que estavam indo embora de Jerusalém após já era o primeiro dia, né? Descendo para Emaús, Jesus né? Já tinha ressuscitado, mas eles estavam indo embora porque para eles não tinha. E a Bíblia diz que Jesus abriu as Escrituras e começou a falar, começando por Moisés e passando pelos profetas, aquilo que o Diniz falou. Falou acerca do que se achava dele. Então Jesus não contou história. Jesus falou dele, no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, né? E a Bíblia diz que o coração deles ardia. Então é o mistério que faz o coração do homem arder, é aquilo que o autor, que é o Espírito Santo, quando ele mostra, olha, isso aqui, eu estou dizendo isso aqui para você hoje, a palavra viva, né? Quando eu revelei isso aqui a Moisés,
para você agora, eu estou querendo dizer isso aqui, essa é a aplicação para a sua vida. Então, as festas têm esse sentido, e a gente vê até na cronologia delas, né? A gente vê essa sequência profética sendo aplicada na nossa vida, né? Desde o nosso chamado, desde o dia em que o Senhor se revelou a nós através de uma operação do Espírito Santo, que nós conhecemos um Deus vivo, né? Um Senhor Jesus vivo. Então, desde aquele dia, começa ali o processo da salvação, quando o homem aceita esse chamado. E a gente vê na cronologia das festas essa maravilha, quando o Espírito Santo vai mostrando cada significado até o dia final, né, da caminhada da igreja aqui sobre a terra. O pastor Fernando usou uma expressão dessa cronologia profética, né? Na noite da Páscoa, dentre as orientações que o Senhor passou, o Senhor deu uma informação: este vos será o primeiro mês, né? Ou seja, era o momento zero, quando nós temos a experiência com o poder do sangue de Jesus. Ali começa a nossa história com Deus, né? Então ali é o dia da libertação, o dia da vitória, que nós saímos da escravidão. Pastor Diniz, nós podíamos fazer aqui algumas aplicações práticas. O que o senhor acha? Assim, Páscoa... Vamos começar pela Páscoa. Vamos lá. Eu acho que é a festa mais conhecida. Todo mundo já ouviu falar de Páscoa. Agora, muita gente ainda hoje não sabe o que é a Páscoa. Acha que tá baseado no coelho, né? Coelho, né? Ovo de Páscoa. E até comemoram a Páscoa, mas esquecem do que é a Páscoa. Não sabe nem no aspecto histórico. Tudo começa com a Páscoa. A libertação daquele povo da escravidão foi na Páscoa, libertação da morte. Veio a última praga e morreram os primogênitos, mas o Senhor tinha dado um escape para o povo de Israel. Havia morte em todas as casas egípcias, mas na casa do povo do Senhor havia vida, havia alegria, havia livramento. E como é que isso se deu? Um cordeiro. O cordeiro que foi morto. E o cordeiro que era abominação para os egípcios. Pastor de ovelha era abominável. Era abominável. Criar ovelha era abominável. E o mundo ainda hoje rejeita Jesus, na verdade. Mas para nós é vida. Glória a Deus. O egípcio não tem o cordeiro. O homem do mundo não tem, mas a igreja tem um recurso. Deus deu um recurso. E o recurso, que é a nossa vida, é Jesus. Então, havia o cordeiro morreu. João apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui está o aspecto profético. O aspecto histórico da Páscoa é o povo lembrando que era escravo, o cordeiro morreu, que era escravo e que Deus libertou. Então, toda a memória histórica. Mas o profético João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue na verga da porta é o sangue hoje que nós temos sobre a nossa vida. Amém. Que é o escape. O anjo vai passar e vai ver o sangue. O anjo da morte vai passar e vai ver o sangue na verga da porta. Alguém morreu por você. Alguém deu a vida por você. Sua família está segura. Alguém morreu por você. Né? Esse sangue está na sua vida, à porta do seu coração. É o sangue de Jesus. É nosso livramento. É o que nos justifica. Não sou eu que me justifico. Não sou eu que sou melhor do que os egípcios. Não, o que eu tenho de bom é que na minha casa tem o cordeiro. E aí nós estamos nos alimentando. A Páscoa é riquíssima, né? Vamos passar aqui meio rapidamente sobre ela, que senão vai umas 5 aulas. Mas nós estamos nos alimentando do cordeiro, com frissura, com ervas amargosas, com tudo. Com pés, cabeça, com tudo. Pés, com cabeça. Ninguém está escolhendo nada, não. É Jesus. O homem, às vezes, quer o textinho da Bíblia que ele gosta, né? Geralmente o Salmo 23. A parte mais macia, né? E nem o Salmo 23, né? Porque o Salmo 23 começa que ele é o Senhor. O Senhor é, e às vezes eu não quero o Senhor, só quero o pastor. Mas ele, antes de ser pastor, ele é Senhor da sua vida. Então, é o cordeiro inteiro. A Páscoa é isso, é o evangelho completo. Não é a parte que eu escolhi, que eu gosto, o versículo que eu gosto de recitar. Não, é aquilo na Bíblia que às vezes eu olho e vejo que precisa de mudança na minha vida. Porque é o cordeiro.
A Bíblia revela Jesus. E não tem de escolher a parte da Bíblia que eu gosto, não. A parte de Jesus que eu gosto. O que Jesus falou, o que me agrada, não. É o que ele falou. E se não me agrada, eu sei que é para o meu bem. Tem a erva amargosa também. Para você comer a Páscoa, tinha erva amargosa para você comer junto com o cordeiro. Tinha frissura, não tem de escolher. Então essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa vida. E a nossa experiência com Jesus, ela começa assim. Tudo começa o dia que Jesus nos libertou, porque descobrimos que o Cordeiro de Deus morreu em nosso favor, o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Aí agora você pode sair para uma caminhada com Deus. Glória a Deus. Pães asmos, pastor Fernando. É importante só um detalhe, que no Egito não tinha festa, né? A festa começou na saída. Glória a Deus. Então é a festa da salvação. É a festa da salvação. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Se arrepende. Então é a festa da igreja. Por isso que a igreja se reúne, por isso que a igreja canta louvor, por isso que a igreja tem prazer de estar junta. O Cordeiro está presente. Está presente, é a festa da salvação, é a glorificação, porque o Egito é passado, a escravidão é passada, Faraó é passado, né? E agora é uma nova vida que Jesus nos deu quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E a caminhada com Deus, que o Diniz falou, que veio a segunda festa, que é dos pães asmos. Pães asmos, ou seja, não tem fermento. Fermento é aquilo que é nosso, né? É aquilo que vem de fora. É aquilo da aparência, né? É aquilo que o homem coloca, é aquilo que faz a massa crescer, mas é um crescimento que não é verdadeiro, é um crescimento falso. Então, a gente tem gosto, a gente tem predileções, a gente tem desejos, mas na hora de fazer a obra de Deus, se tiver de acordo, amém. Se não tiver de acordo, deixa do lado de fora, né? Deixa do lado de fora. É claro que cada um é de um jeito, cada um é de uma personalidade, um estilo, um mais extrovertido, um menos, né? Mas é importante que isso esteja debaixo do governo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo usar. Ele nos chamou, deixa ele nos usar. Então o fermento aqui também fala da santificação, né? O pão asmo aqui, o pão sem fermento aí, a santificação da nossa vida é o nosso processo, né, de salvação. É o Espírito Santo nos aperfeiçoando a cada dia, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Então, cada dia é um aprendizado, o Senhor tira alguma coisa, o Senhor nos aperfeiçoa em alguma coisa, o Senhor coloca em ordem alguma coisa, né? Desde o dia que Ele nos tirou do Egito, Ele vai nos ensinando até o dia... É uma vida de dependência, né, pastor Fernando? É uma vida de dependência do Senhor. Aquilo que é nosso não interessa. O que interessa é aquilo que vem do Senhor, né? A massa ali, né? É a palavra, né? O trigo ali para nós, né? A farinha de trigo ali para nós, que ia produzir o pão. É um tipo da palavra, né? Profeticamente aponta para a palavra. E é isso que interessa, né? Quando nós colocamos em prática aquilo que é a palavra de Deus. Amém. Tem um aspecto histórico, né? Nós estamos falando do histórico e do profético, é que o pão era sem fermento porque o Senhor tinha pressa. Muito bom, bem lembrado. E o Senhor tem pressa da salvação do homem. Deus quer te tirar do Egito. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer tirar do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Deus tem pressa. E não dá para esperar fermentar, porque o fermento ele tem o tempo dele. E Jesus é o pão sem fermento. É a pureza do Senhor Jesus. E o Senhor, Deus nos chamou para sermos puros também. Sede santos, como o vosso Deus é santo, santos, né? Porque eu sou santo. Ele nos chamou para a pureza. O pão fermentado é aquilo que é muito comum ao homem religioso. Você vive de aparência. Cresceu, mas não tem consistência. A massa não corresponde ao tamanho. Então você pega um pão fermentado, ele é um pão grande, mas é o fermento. Foi o fermento que deu o crescimento, né? Mas em Jesus não tinha fermento. Jesus
É o pão vivo que desceu do céu, na sua pureza, na sua santidade. E o chamado de Deus é um chamado para fora. Deus não chamou o homem para dizer assim, eu sou bonzinho, você vai ficar no pecado. Deus tem poder para te libertar do pecado, para transformar a sua vida. Deus veio tirar o homem das trevas para a luz. É isso que Deus vai fazer. Deus. Não é bem assim, Deus me compreende. Não. Deus quer transformar a sua vida e Ele tem poder para transformar a sua vida. Busque a Deus, Ele tem poder. E o chamado é esse chamado, para sermos como Ele. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O Evangelho é na sinceridade, é nos pães ázimos, é o pão da sinceridade. Jesus foi sincero. E eu já falei aqui, nós não somos perfeitos, mas nós somos sinceros. Está errado, conserta. Glória a Deus. Pastor Fernando, festa das primícias. Tem algo bem interessante aqui também. Os primeiros, né? Os primeiros frutos ali. Os primeiros frutos, os primeiros grãos. Está muito associada essa festa às duas chuvas que a palavra referencia, né? A chuva temporã e a chuva serôdia, né? Aquela que dá que vem para os frutos brotarem, dar o crescimento, né? E a outra na hora da preparar para a colheita. Então as primícias é a novidade, é aquilo que nasceu, é aquilo que brotou. Então fala de uma nova vida com o Senhor Jesus, né? E Paulo também diz assim, né? Sim. Não mais vivo eu, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então essa festa aqui, né, fui crucificado com Cristo. Então ele morreu para o mundo, mas ele ressuscitou, né, uma nova vida. Então essa festa aqui tem muito desse sentido na nossa vida, né? Ser um novo homem. E eu também entendo que aqui também aponta para Jesus, né? O primogênito Sim. dentre os mortos, né? Aquele que morreu e que ressuscitou. Sim. É muito... Aqui a gente vê algo também histórico, né? Porque lembravam da colheita. Uhum. E quando você fala de colheita, às vezes nós não atentamos para isso, mas é o milagre da vida. É a vida. Você colhe porque tem vida. E o povo se alegrava porque era para oferecer a Deus os primeiros frutos. Eram as primícias. Os primeiros frutos pertencem a Deus, como gratidão, reconhecendo que Deus deu a vida, Deus deu o alimento, Deus nos deu condição de sobreviver. Então é esse milagre. Na semente, você vê ali, tem um material, mas tem ali aquilo que você não vê, que é a vida intrínseca. Tem vida. É um ali, mistério, né? Tem um mistério ali. E é o mistério da vida. Então eles traziam isso para oferecer. Os primeiros frutos eles traziam para oferecer. E Jesus, diz a própria palavra de Deus, que ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas a palavra de Deus diz que também, como ele ressuscitou, quando Amém. ele ressuscitou, não é que nós vamos ressuscitar, não. Nós já ressuscitamos com ele. Amém. Porque isso fala de uma profecia. Ali está a nossa vitória. Glória a Deus. Tragada. Ali a morte foi tragada. Foi a morte pela vitória. Pela vitória. Ali é a nossa vitória. Então Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Então essas são as primícias. E isso nos fala dessa ressurreição maravilhosa do Senhor Jesus e da certeza que nós temos. Isso trouxe uma alegria muito grande para a igreja primitiva. Quando os apóstolos estavam com medo e descobriram Jesus ressuscitou, o medo foi embora. E quando a gente tem essa certeza que Jesus está vivo, nós temos um encontro com Jesus ressurreto, Glória a Deus. como eles tiveram, o medo vai embora, o medo da morte, o medo do amanhã. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a Glória a festa. Deus. E Paulo Glória a diz, Deus. né, bem claro, no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Então a base do evangelho que sustenta é a ressurreição. A ressurreição do É a Senhor ressurreição. Jesus. É por causa dela que nós estamos aqui, por causa dela que a igreja se reúne, que a igreja glorifica, porque com ele também nós, como diz o pastor Diniz, já ressuscitamos. Já ressuscitado com Cristo. É até um trecho daquele louvor muito conhecido que nós cantamos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. No amanhã. Não é? Glória a Deus. Bom,
podemos tratar da última festa para encerrarmos esse episódio, que é a festa do Pentecostes, pastor Diniz. Só esclarecendo a última desse episódio. Desse episódio, não, tem. Encerrando. Os ouvintes aí não ficam preocupados. Não, tem mais festa, tem mais festa. Sim, pastor Diniz. A festa do Pentecostes, ela era uma festa realizada 50 dias depois de celebrada a colheita. Então, é por isso que é Penta. Uhum. E ela tem esse sentido histórico, mas ela tem um sentido profético maravilhoso, porque ela aponta para a descida do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né, do que é a palavra revelada, né? Porque tem a palavra histórica, a Bíblia na história. No dia que se cumpriu essa profecia aqui da festa de Pentecostes, que a igreja viveu a festa de Pentecostes, foi o derramar do Espírito Santo. Se cumpriu uma promessa do Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo é derramado, Pedro se levanta e fala com eles: olha, hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel, do derramamento do Espírito Santo. Muita gente estava naquela festa e muitos estudiosos, muitos religiosos estavam ali, mas não conheciam o cumprimento da profecia. Não perceberam que naquele momento estava se cumprindo a profecia. Mas como disse ali os apóstolos no caminho de Emaús ali, aqueles 2 discípulos, se porventura o nosso coração não ardia quando ele nos abria as Escrituras, então o Senhor estava abrindo aqui as Escrituras para Pedro. E Pedro entendeu ali, hoje se cumpriu a profecia de Joel. Hoje muitas profecias estão se cumprindo e muita gente não está percebida. Mas aquele que tem a palavra de Deus, que tem a revelação, glória a Deus, o Senhor Jesus está abrindo as Escrituras. Aqui, hoje está se cumprindo uma profecia. Eu lembro quando Israel voltou a ser nação, uma serva de Deus, em 1948, uma serva de Deus reuniu os filhos, e era a mãe do pastor Gedeuti, do hoje saudoso Gedeuti. E a mãe dele reuniu os filhos e falou: hoje se cumpriu uma profecia. Israel voltou a ser uma nação. Então, tem muita gente hoje com Bíblia na mão, conhecendo história, mas não enxerga o profético. E aqui nós vemos o derramar do Espírito Santo, que fala de uma necessidade do homem. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. O que nos faz igreja de Cristo é termos comunhão uns com os outros. Os outros são a igreja. Temos comunhão com o Senhor, temos comunhão uns com os outros. E isso é comunhão no Espírito. Se não tem o Espírito Santo na sua vida, você... Não estou aqui falando de religião, não. Você só tem o Espírito Santo que é da igreja Maranata. Não estou dizendo isso, não. Se você é da Maranata e não tem o Espírito Santo... Não tem comunhão uns com os outros. Vale para você também. Você foi chamado para viver essa festa. A festa do Pentecostes, a festa do derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. Em Jerusalém, estava se cumprindo a festa histórica, né? Mas a igreja, aqueles 120, aquele grupo, como diz o livro de Atos, uma multidão de quase 120 pessoas, estava vivendo a festa profética ali, que era a visitação, o revestimento do Espírito Santo para iniciar ali uma caminhada que continuamos, né? Continuamos nessa caminhada sob esse governo glorioso do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e esse é o desejo, né, de que ele continue falando e coloquemos em prática, né, porque o valor está nisso, em você pôr em prática aquilo que o Espírito Santo está revelando. E Romanos 8 diz assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, a fé, a gente fala da fé, é justamente isso, né? É esse governo do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, vivendo essa festa gloriosa todos os dias, que ela continua, né? É a festa do Pentecostes. Era 7 dias, né? Essa festa era 7 dias, chamada também a festa... Não, é tabernáculo, depois que é de 7 dias, né?
Mas a igreja está vivendo esse período que é esse governo do Espírito Santo aí até o seu final. E tem algo interessante aqui para todos nós. Pedro ali, ele diz assim, no dia que se cumpriu essa profecia. Era uma profecia, aquela festa apontava para esse dia. E nós estamos vivendo esse Pentecoste até hoje. E Pedro ele disse, olha, essa promessa diz respeito a vós, aqueles que estavam ali, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meu amigo, você que está nos ouvindo, essa promessa, Deus está te chamando. Glória a Deus. Está te chamando não é para ser crente, não é para ser religioso, não. É muito mais. Deus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a você. E Pedro diz também, aqueles que estão longe, no tempo, nós estamos longe geograficamente daquele lugar, mas estamos longe no tempo também. Mas a promessa veio até nós. Glória a Deus. E aproveita que essa porta está aberta e ninguém pode fechar. E o Senhor tem essa bênção, está batendo na porta do seu coração, Glória a Jesus. Laodiceia, Glória a Deus. e Ele quer entrar na sua vida e quer te dar essa bênção. Amém. A bênção de ser cheio do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós já estamos encerrando esse episódio maravilhoso e nós reforçamos aqui esta palavra do Senhor. Deus quer que a sua alma viva em festa. Uma festa espiritual, uma festa cheia da presença do Senhor. Nós deixamos aqui o nosso abraço fraternal e lhe convidamos para os próximos episódios. Comenta aqui o que te chamou mais atenção nesse episódio, qual detalhe que você mais gostou. E deixamos aqui um abraço aos pastores. A paz do Senhor Jesus.